O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a sua criação, que o Shabat é o dia de descanso para o seu povo. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, suas instruções, desde o Monte Sinai para o seu povo, Israel, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor e da fidelidade que o Eterno, só Ele, pode nos conceder. Que você que está aí possa abrir a sua escritura, abrir também o seu coração, para que possamos aprender das palavras do Eterno a mensagem e as correções que nós podemos ter em nossa vida ao decorrer dessa semana. Eu sou o professor Marcos Aurélio, aqui do canal Techuvá Total, um dos morim, dos professores que aqui fazem esses estudos em porções, né? Você que está chegando aí, começando agora a acompanhar, não entende nada. Meu irmão, por que você fala algumas coisas em hebraico? Eu não entendo tanto ainda, mas pronuncio e trago para você algumas explicações sobre as palavras no contexto original. Essa é a didática do nosso canal. Tenha calma, que aos poucos você vai aprender também, mas o principal, o que você pode extrair, é justamente os ensinamentos que o Eterno traz através da sua palavra, associado aos ensinamentos do nosso mestre Yeshua e dos seus discípulos, seus talmidim. Então, que você tenha calma de compreender que nem tudo o que nós falamos aqui, basicamente, nem tudo é justamente algo que, como é que eu posso dizer, que você vai aprender de primeira, né? Que você vai compreender de primeira, vai ser tão rápido assim. Porém, a gente vai fazer o máximo para que você possa usar no seu dia a dia esse conhecimento que vem a partir da palavra do Eterno. E como é que é feito os nossos estudos? A gente tem estudos semanais que vão falar sobre os profetas. Por exemplo, eu tenho um programa no dia de domingo que fala sobre os profetas. Nós temos na segunda-feira o Moré Márcio Luan, que fala sobre os provérbios, de uma forma, a parte artística também, que existe na escritura. Nas terças-feiras é o sucesso aí do canal Techuvá Total. É o programa do Moré Marcos Felipe, que fala justamente sobre o hebraico, né? Você vai aprender o hebraico de uma forma muito, muito didática. Nas quartas-feiras nós tínhamos o programa do Moré Raimson, que falava justamente sobre Atos dos Apóstolos. Se encerrou essa fase, ele vai em breve, se o Eterno assim permitir, né? Começar outra didática de estudo. Na quinta-feira temos o Moré Renato de Prísio, que fala ali justamente sobre os pedacinhos que estão escondidos na Torá e que faz na instrução do Eterno, que fazem basicamente ali um estudo mais aprofundado das Escrituras. E na sexta-feira à noite, que nós tivemos ontem, inicia-se, né, a leitura das porções semanais. A instrução do Eterno, a sua Torá, que é conhecida, né, pejorativamente como lei, ela é dividida em 54 porções. E ao decorrer da semana nós estudamos ela em nossa casa, esses pedacinhos de alguns capítulos da Torá, da lei, da instrução do Eterno. Ela é lida por todos nós ao decorrer da semana, e no sábado, que se inicia sexta-feira ao pôr do sol e vai até o próprio sábado ao pôr do sol, nós fazemos 3 estudos, um à sexta-feira à noite, um agora pela manhã, que é o que nós estamos fazendo, e um agora à tarde, no qual nós vamos examinar, fazer um resumo dessas porções. Então, sem mais delongas, você que está chegando agora, está assistindo esse vídeo, eu passei um vislumbre breve aí do que você pode acompanhar no nosso canal, e que você possa agora pegar seu papel, sua caneta e anotar os pontos que você achar interessante e deixar seus comentários aí, caso você discorde ou até concorde com algo que você tenha aprendido. Então, a nossa porção que nós estamos estudando agora é a 8ª porção da Torá, a porção Vaishilar, que quer dizer justamente e enviou, né? Está no livro de Bereshit, Gênesis 32, 4, em algumas versões versículo 3,
até o 36:43, que fala justamente sobre o envio que Jacó envia mensageiros para o seu irmão Esaú. E nós estudamos ontem à noite, né, que nesse envio a resposta que Jacó recebeu não foi muito boa, não foi muito legal. O seu irmão está vindo com 400 homens ali para literalmente, né, exterminar a família de Jacó. E nós vimos também algumas nuances bem interessantes, né? A situação de Jacó não receber nenhuma instrução do Eterno, apesar dele só receber a instrução de ir para a terra de Canaã. Ele sabia que tinha uma pendência para resolver com seu irmão, e ele age de uma forma correta. Antes dele ir, né, cumprir a sua missão, que a gente viu ontem à noite também, é hoje que nós vamos esmiuçar essa missão dele, que era ir até a casa voltar para a casa do seu pai, e antes disso fazer uma pequena pausa, que seria justamente ir até o Monte Moriá, o local onde se vê o Eterno, Macon Re'e Yah. A abreviação do Moriá é local onde se vê o Eterno. E existia uma lenda, uma tradição, que nesse local, nesse monte, a morte não chegava. Então, quando ele fugiu do seu irmão, ele fugiu justamente para esse local, onde a morte não chega. E agora Jacó está voltando. O seu irmão está dizendo que vai vir para aniquilar a vida dele, dos seus parentes e seus servos, né? De uma forma indireta, mas ele diz: estou indo aí com 400 homens, para coisa boa não era. E ele se vê numa situação no qual o Eterno não fala com ele. O Eterno não dá uma resposta para ele. Ele ora ao Eterno, mas não existe resposta para a sua oração. Então ele começa a tomar atitudes. Aquilo que seria o espólio da guerra, né, desses 400 soldados de Esaú, que era o pagamento. Antigamente, quando se juntava um exército para uma guerra, né, o pagamento desses soldados era aquilo que sobrou ali naquela batalha, né? Tudo que sobrava se dividia entre os soldados, aqueles guerreiros que lutaram, e esse era o pagamento deles. Então Jacó, ele é bem esperto, né? Ele pega aquilo que seria espólio e antecipa aquilo ali e dá como presente a seu irmão. E a gente vê que no texto ontem ele fala que isso talvez amoleça o coração do seu irmão, e realmente amoleceu, né? Então ele usou de sabedoria. Jacó não desistiu. Ele não apesar de não ter nenhuma resposta do Eterno para o seu pedido, né? O Eterno não falar nada para ele, ele não deixou de agir, não se desesperou, mas usou de todos os meios que ele tinha possíveis para poder resolver aquela situação amigavelmente. E assim, espera-se que todos nós, servos do Eterno, devemos agir em todas as situações. E ele cumpre justamente aquilo que o nosso mestre vem posteriormente ensinar. Yeshua ensina o seguinte: que antes de fazer a nossa oferta, nós devemos primeiro nos regularizar a nossa situação, regularizar tudo aquilo, todas as pendências que nós temos com nossos irmãos. Jacó, antes de ir cumprir o voto que ele havia feito ao Eterno, de derramar, né, o sacrifício ali naquele mesmo local, no Monte Moriá, naquela pedra que ele havia ungido, Jacó vai lá primeiro se reconciliar com seu irmão. E posteriormente, o segundo passo dessa missão seria ele ir até o Monte Moriá, fazer os sacrifícios que ele havia prometido, 10% daquilo que ele havia angariado, né, nessa sua ida até a terra do seu sogro, e de lá vir com as suas esposas e tudo mais. 10% ele iria oferecer ao Eterno naquele local, não em outro lugar, mas naquele local. E depois ir ver seu pai. Porém, nessa porção a gente vai achar algo diferente disso. A gente vai ver nessa parte da porção, né? A gente vai ver algo diferente disso. E continuando, né? O que a gente viu ontem foi justamente o grande momento, né? No qual vocês estavam com uma expectativa, eu acho que ontem aí, de já chegar nesse momento. Esse momento muito emocionante, né? No qual Jacó havia acabado de lutar com um mensageiro que ele imaginava ser o seu próprio irmão, mas na realidade era um mensageiro do Eterno. E ele agora vai sim encontrar com o seu irmão. E no livro de Bereshit, no capítulo 31,
versículo 33, perdão, versículo 1, diz o seguinte: Vaisá Yaakov Einaiv, Vayarvine Esav Ba Vimo Arba Meot Ish Vaishlach Et Haladim El Lea Val Rachel Val Shtei Hashifachot. Yaakov ergueu os olhos e observou, e ali estava Esav, a caminho, e com ele 400 homens. Por isso, Yaakov dividiu os filhos entre Leia, Rachel e 2 escravas. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar aqui, que Esav, mesmo recebendo todos aqueles presentes, ele deixou, né? Ele veio recebendo os presentes e ele delegou aqueles 400 homens, provavelmente eles estavam acompanhando, voltando com todos aqueles animais, para ver aquela cena de reencontro entre seu irmão, porque muito provável que ele não estava mais com aquele ímpeto de destruir, nem de matar, nem de lutar mais contra o seu irmão. Então, todos aqueles homens queriam ver aquela cena, um reencontro entre os irmãos. Então, eles não se dispersaram no caminho já com os bens, eles voltaram, reuniram tudo. E quando a gente for ver mais à frente, Esav queria devolver para o seu irmão aquilo ali, porque ele dizia: olha, eu não preciso disso, eu não quero esses presentes. Mas Yaakov faz questão de que ele receba. Então, na realidade, ali foi um grande espetáculo, né? de reconciliação, de amor, e até aqueles homens que eram guerreiros queriam ver aquela cena em respeito a um ato tão grande de nobreza entre aquelas pessoas. E Yaakov, ele coloca Rachel e suas 2 escravas por último, né? Porque ele coloca Leia à frente entre seus filhos, né? Porque Rachel estava com o seu último filho ainda no ventre, né? Ele ainda não havia nascido e ela estava grávida, né? Por isso que o texto 2 diz, né? Colocando em primeiro lugar as escravas e seus filhos, Leia com seus filhos em segundo, e Rachel e Yosef por último, porque Rachel estava grávida, além de ser também, né? É a mulher que ele nunca deixou de expressar que era o grande amor da sua vida, né? Mas ela tinha ainda essa atenuante, né? Que era justamente a gravidez. Então, Yaakov, mesmo assim, no último momento ali, no apagar das luzes, ele ainda vai meio desconfiado, né? Separando o pessoal por grupo, porque se acontecesse alguma coisa, ele iria tentar, de alguma forma, ainda salvar a sua esposa amada e seu filho que ainda estava no ventre, né? Só que, por fim, aqui a gente vê o detalhe de um líder verdadeiro, né? A gente vê no início ele colocando pessoas à frente e ele estava em último lugar. Mas o verdadeiro líder, meus irmãos, aquele que é o homem da casa, muito está sendo desconstruído esse papel, né? Ao longo dos anos, sendo colocado que esse papel de homem da casa é o papel machista, né? Onde na realidade os lares têm sido destruídos por falta desses homens de coragem, que tomam as decisões em seu lar, que se colocam à frente, né? Então, muitos dos homens de hoje, infelizmente, eles param nesse versículo aqui. Quando tem um problema, ele coloca à frente os seus servos, coloca à frente os seus filhos, coloca à frente as suas esposas. Infelizmente, eles não pulam, eles não fazem esse ato de Yaakov, que é justamente o versículo 3, que diz o seguinte: Vehu avar lifneihem vaishtahu atsa sheva panim ed gitsho ad achiv ad gishto ad achiv.
E diz o seguinte: então ele mesmo passou adiante. Olha, preste atenção. Então ele colocou aquelas pessoas em sequência, mas ele, antes de seu irmão chegar, ele foi o primeiro a se colocar ali. E Jacó também, ele toma uma atitude agora para com seu irmão. Ele prostrou-se com o rosto em terra por 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Então, por que ele se prostra 7 vezes diante de seu irmão? Jacó, o número 7, representa na escritura plenitude. O que é que você se prostrar com o rosto em terra representa? Primeiro detalhe, meus irmãos, não é uma adoração. A gente pode entender que isso é um ato de respeito, de honra para alguém. Nem sempre que você vê alguém se prostrando diante de alguém que é um sinal que você está o adorando, mas sim que você está o respeitando. Assim deve acontecer com as pessoas mais experientes, assim deve acontecer com nossos pais, assim deve acontecer com pessoas das quais nós honramos e devemos o nosso respeito por grandes atos de justiça, por grandes atos de humildade. Em várias vezes a gente vê os discípulos de Yeshua se prostrando diante dele. Várias vezes a gente vê pessoas se prostrando diante dos profetas. Mas em sinal de quê? De respeito, em sinal de admiração por aquele ser humano, por alguém ser justo. Então, quando nós nos prostramos diante de alguém, seja isso literalmente, mas quando nós damos o devido respeito para alguém, isso não é um sinal de idolatria. Mas a gente deve sim tomar cuidado, porque muitas pessoas usam essa atitude, né, para esse sentido. Agora, que em nosso coração, quando nós fizermos isso, e não estou impedindo ninguém de fazer isso, pelo contrário, eu incentivo as pessoas, porque eu faço. Quando eu encontro alguém que merece o respeito, merece reconhecimento pelo trabalho que está fazendo, eu sou o primeiro a ir até essa pessoa e demonstrar, não me prostrando literalmente, mas procurando fazer de tudo para que aquela pessoa seja reconhecida por seus méritos. E é importante isso no nosso caminho. Muitas vezes nós aprendemos de alguém algo e não temos nem a coragem de citar aquela pessoa de quem nós aprendemos. E quando vamos ensinar para alguém algo que nós aprendemos ali, achamos maravilhoso e vamos ensinar, não dizemos nem qual foi a fonte que nos alimentou. Para que aquela glória, aquela honra, glória não, mas a glória só do Eterno, né? Porque o Eterno é que dá essa iluminação para todos. Então, se eu estiver ensinando algo hoje aqui, eu não quero glórias para mim. Nem muito menos eu espero que vocês aí, eu não estou dizendo isso para que vocês me reconheçam, ou reconheçam nenhum professor aqui do canal, não. Eu estou dizendo o que eu faço. Não sei se vocês já observaram em vários estudos, quando eu cito algum conhecimento, eu cito o professor do qual eu aprendi. Porque eu sei que ele foi inspirado pelo Eterno e o Eterno não usa qualquer um para trazer belíssimos ensinamentos. Ele usa alguém que realmente vai ter uma devida importância na tua vida. Então, basicamente, meus irmãos, a gente deve sim fazer essa menção de honra às pessoas. Nesse caso aqui, Jacó não está fazendo menção de honra nenhuma a seu irmão. Ele está se colocando como servo do seu irmão. Ele está se prostrando, que a outra função de se prostrar é você demonstrar que você é servo, que você está pronto para servir. E 7 vezes demonstram a plenitude nesse seu intento. Porque se prostrar uma vez ou duas, tudo bem. Mas 7 vezes é um sinal realmente de plenitude. E sem contar que ele estava manquejando ali, né, com dificuldades de se movimentar e de se prostrar, de realizar esse ato. Além do mais, a gente consegue compreender algo muito interessante nisso aí. Que é o quê? Jacó, meus irmãos, ele tinha, como eu havia dito ontem, ele tinha conhecimento e relacionamento com o Eterno. Ele já sabia que não seria nesta geração que se cumpriria a promessa que foi feita
para sua mãe. Quando Rivka estava grávida, estavam lutando ali Yaakov e Esav dentro da sua barriga. O Eterno disse que 2 nações nasceriam dela. E a maior serviria a menor, ou seja, que Esav iria servir a Yaakov. Só que Yaakov sabia que essa promessa não se daria naquele momento, na sua vida em si, naquele momento de vida dele, e sim no futuro. Seriam seus descendentes que iriam subjugar o seu irmão. Eu não falo subjugar de tornar escravo, mas sim que as vontades e a perfeição que o Eterno entregou aos descendentes de Yaakov iria se sobrepor aos desejos carnais que representava os descendentes de Esav. E isso a gente consegue observar o decorrer de toda a história. E no mundo vindouro, os descendentes de Yaakov reinarão sobre os descendentes de Esav. É isso que Yaakov tinha esperança. Já Esav não conhecia nada do Eterno. Ele achou que Yaakov o enganou para tomar dele os seus bens. E Yaakov agora é muito rico, entrega vários bens e diz que não precisa. E com esses presentes que ele enviou ontem, como a gente viu, né, a gente assistindo ontem, ele enviou esses presentes para dizer a seu irmão. É uma mensagem ali escondida, né? Olha, Esav, eu sou o primogênito segundo a bênção que o meu pai Yitzhak me deu. Eu sobrepujei ali a sua bênção. Porém, eu não preciso de nada teu, eu não preciso dos teus bens, eu não preciso dividir, que a minha parte seja dobrada. Eu não vim recobrar a minha primogenitura. Pelo contrário, tome aqui um monte de coisa que eu tenho. E eu digo mais, eu sou teu servo. E agora, isso é uma coisa é você ouvir da boca dos outros. A outra, totalmente diferente, é você ver a própria pessoa se prostrando 7 vezes diante de você. E no versículo 4 do capítulo 33, diz justamente isso. Va yaratz Esav likratô, vai rabekehu, laipol al tsevarat, vai shakehu, vai khu, vai aveku. Esav correu para encontrá-lo, abraçou-o e lançou-lhe os braços em volta do pescoço e o beijou. Eles choraram. Então, ao ver, né, o seu irmão se prostrando 7 vezes, em total servidão, Jacó, 7 vezes prostrado diante de Esav, de Esaú, causou em Esaú, aquele homem bruto, né, aquele homem mais grosso, despertou nele algo que eu acho que eles não tinham ainda realizado, que era se abraçar, dar um beijo ali de alegria, né, e chorarem de emoção. E todo mundo que estava ali em volta, né, ao ver aquela cena, eu acho que também ficou bastante emocionado. Eu fico emocionado só em pensar em algo nesse sentido. Imagine quem vivenciou isso aí, né? Um beijo de perdão, um abraço de perdão, de reconciliação. Realmente é algo emocionante, né? Versículo 5. Esav olhou ao ver as mulheres e os filhos, perguntou: quem são estes que estão com vocês? Yaakov respondeu: os filhos que Elohim graciosamente concedeu a seu servo. Então, Yaakov sempre está falando do Eterno. Em nenhum texto você vai encontrar Esav falando sobre o Eterno. Texto nenhum. Você só vai ver Yaakov falando sobre o Eterno. E, principalmente, se vocês observarem, mais uma vez aqui, ele se coloca como Avdeha, o teu servo.
Isso aparece 8 vezes, meus irmãos. 8 vezes. Que, além da plenitude, né? Ele seria nesse plano, nesse momento, sempre servo dele. Ou seja, em todo aquele momento seria de vida. Ele não mais recobraria a sua primogenitura. E 8 vezes representa justamente os 8 reis que reinaram sobre os descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú, de Esaú, que reinaram sobre os descendentes de Jacó. Foram 8 reis até que se levantou um rei em Israel chamado Shaul, descendente de quem? De Beniamim, que não se prostrou diante de Esaú. O único patriarca, né, das 12 tribos que não se prostrou diante de Esaú foi Beniamim, pois ele não havia nascido ainda. E 8 gerações depois, representando as 8 vezes que Jacó se mostrou como servo de Esaú, 8 gerações se passaram e essas 8 gerações foram reis de Edom, reinaram sobre os filhos de Israel, até que se levantou Shaul. Então, o que é que a gente aprende nesses textos, né? Nesses textos maravilhosos de reconciliação, em que Jacó se coloca como servo, que um líder ele tem que ir à frente do seu povo, ele tem que ser realmente reconhecido como o patriarca, aquele que leva o seu povo tanto a ruína, se for uma pessoa fraca, quanto também a longevidade e principalmente a prosperidade. No versículo 6 diz: então as escravas aproximaram-se com seus filhos e eles se prostraram. Também Léa e seus filhos aproximaram-se e prostraram-se. Por último vieram Yosef e Rachel e eles se prostraram. Então todos eles repetiram o mesmo ato de Jacó. Eles não agiram de uma maneira diferente do patriarca. Pelo contrário, eles seguiram, observaram em Jacó um exemplo a ser seguido. E a pergunta que eu faço para todos nós, né, inclusive para mim, se realmente nós somos um exemplo a ser seguido, se as pessoas nos veem como um exemplo, como alguém que representa uma boa liderança, que conduz bem, seja a sua família, seja os seus negócios, seja a sua relação com os seus parentes. Essa semana eu fui surpreendido com um funcionário meu que eu fiquei emocionado. Quando a gente fez ali um bolinho para ele, que ele fez aniversário, e ele, ao falar, né, ele disse: olha, meu irmão, eu sou grato a você pelo que você representa, e eu queria ser alguém como você. Eu quero ser como uma pessoa como você, uma pessoa igual a você, que usa de justiça, de sabedoria. Enfim, ele fez um resumo ali que eu achei maravilhoso. E eu me senti feliz com isso, porque eu pude ser um exemplo para ele, que é uma pessoa jovem, está fazendo 25 anos agora, assim como eu, não sou tão velho ainda. Estou com 3.7. Porém, eu consegui, nessa pessoa, despertar algo que ele se sente feliz em aprender comigo alguma coisa. Aprender como conviver bem em sociedade. E assim a gente deve ser com o nosso próximo. Que as pessoas repitam os nossos exemplos para o bem. Jacó, ele é um exemplo, foi um exemplo para a sua família. Assim, nós também devemos ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos funcionários, para quem está conosco ao nosso redor. Continuando a nossa leitura no capítulo 33 ainda, versículo 8 e 9, diz o seguinte: Vaiomer mi lear. Perdão.
Vayomer min lecha kol hamachane hazeh asher pegashti vayomer li mitzochem beinei Adoni. Esav perguntou: qual o significado dessa enorme quantidade de animais que eu encontrei? E ele respondeu: o objetivo era alcançar o favor do meu Senhor. Então aqui nós já encontramos Jacó falando sobre a graça, né? Porque achar graça, um favor imerecido, não só do Eterno, mas também do nosso próximo, envolve em nós um desejo de literalmente agradar as pessoas através de ações, seja para com o Eterno, seja para com o próximo. Apesar do favor ser imerecido, aqui Jacó está usando uma palavra que quer dizer justamente isso, a graça, né? É um favor imerecido. Isso não quer dizer que, apesar de não merecermos, nós não vamos agir de uma forma para demonstrar que há um pouco de arrependimento em nossas ações. Tanto que o maior ato de graça que foi dado pelo Eterno para o ser humano é justamente o sacrifício. É alguém morrer em teu lugar. Porém, o mínimo que você tem que fazer, alguém ou algum animal, né? No caso foi, quando a gente cita alguém, a gente está falando, lógico, do nosso mestre Yeshua. Mas, quando o Eterno instituiu os sacrifícios ao povo de Israel, esse animal morreria em teu lugar. Ou seja, isso é um favor imerecido. Porque você, literalmente, aquele animal está pagando por uma dívida tua. Porém, é necessário o mínimo que você vá até aquele local e apresente o animal para o Eterno. E nós, hoje, o mínimo que nós temos que fazer é apresentar o nosso Corban, que é Yeshua, para o Eterno. Através de quê? De ações que Ele nos mandou praticarmos. Então é preciso, a graça é acompanhada assim de boas ações. Isso é justamente você permanecer justo diante do Eterno. O discípulo de Yeshua chega a falar, né, que a graça que é demonstrada através do nosso sinal de fé ao Eterno, da nossa confiança no Eterno. Ele diz: olha, a confiança não é só de boca. Me mostra a tua confiança, a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé, a minha confiança no Eterno através das minhas obras. Então todos nós somos chamados a confiar no Eterno, porém agir de acordo com isto. Aqui Jacó, para obter a graça do seu Senhor, ele agiu de que forma? Enviando presentes para ele. No versículo 9 diz: Esav respondeu: possuo o suficiente, meu irmão, guarde seus bens para você. Ou seja, Esav, ele já estava com um boi na sombra. Porém, Jacó, ele não vai desistir. Ele aprendeu justamente com Abraão, o seu avô, de que a graça não é de graça. Ela custa um preço, e um preço alto. Então a graça que nos foi fornecida, por exemplo, através de Yeshua, foi um preço altíssimo a ser pago. Davi chega a falar, né? Eu não oferecerei nada ao meu Eterno, ao meu Elohim, que não me custe alguma coisa. Porque ele iria dedicar um campo, né, para realizar sacrifícios. E os animais também, né? Tinham animais ali. E aquela pessoa que tinha um campo, possui os animais também, disse: não, senhor, isso aqui você pode fazer do modo que você achar melhor, não precisa me pagar nada não. Aí Davi fala isso: eu não oferecerei ao Eterno nada que não me custe algum valor, alguma coisa. Ou seja, que você não pode oferecer ao Eterno aquilo que não aquilo que você não batalhou por isso. Terceirizar a sua fé. Do mesmo modo, Jacó aqui está dizendo que não pode deixar
de oferecer ao seu irmão, de dar aqueles animais ao seu irmão, porque ele recebeu aquilo que ele queria, que era a graça, a misericórdia. Tanto que no versículo 10 fala justamente isso. E o texto diz em hebraico: Vayomer Yaakov, e falou Yaakov, Alna imna matzati chem bainecha velakerta minhati miyad ki chem raiti fanecha kiriot pnei Elohim vatir tseni. E disse Yaakov: não, por favor, se alcancei graça, ou seja, se alcancei a tua misericórdia, a tua clemência, então aceite o meu presente. Ver sua face foi como olhar a face de Elohim, agora que você me recebeu. Agora, como é que vê a face de Esav e vê a face de Elohim? Note outra coisa. Novamente, Yaakov está falando do Eterno para o seu irmão. Mais uma vez ele fala sobre Elohim. E ele compara a face de Esav com a face de Elohim. Por quê? Qual é a face de Elohim? A face de Elohim é a sua misericórdia. Então, quando você achar alguém misericordioso em sua vida, alguém que exerça sobre você um ato de generosidade, de bondade, é a face do Eterno se revelando na tua vida. Por isso que Yaakov diz isso. Não é que o Eterno tem uma forma física ou corpórea. Ele está falando aqui que ele enxergou em Esav um atributo que compete ao Eterno, que é uma graça, um favor imerecido. E ele não aceitaria que seu irmão não quisesse aqueles presentes, aquilo que ele realmente havia oferecido de inteiro coração. É a mesma coisa de você dar e retirar. A gente pode entender também, né, que isso poderia ser de Esav uma prova, né, para ver se realmente Yaakov estava plenamente seu servo. Porque ele rejeita aqueles presentes, porém Yaakov insiste e posteriormente ele aceita. No versículo 11 diz o seguinte: por isso, por favor, aceite o presente que eu trouxe para você, pois Elohim tratou-me com generosidade e possuo o suficiente. Assim ele insistiu até o outro aceitar. Então, o que é que Yaakov está querendo dizer com essa mensagem? Aquilo que eu havia dito antes, que ele não vai recobrar de seu irmão as posses, que era justamente o motivo da briga de Esav. Não pense que Esav queria matar Yaakov por causa dos direitos de primogenitura relacionados às coisas, às promessas do Eterno sobre a possessão de Canaã, sobre tudo aquilo que envolvia, né, a promessa do Eterno para Abraham e para Isaac. Esaú estava única e exclusivamente interessado porque Yaakov agora ia ter duas partes da herança de seu pai, em vez de uma só. Ou seja, ele iria herdar mais do que o próprio Esav. Yaakov está nesse texto aqui dizendo que ele não precisa de nada financeiro de seu irmão. Então, por isso que ele faz questão que seu irmão aceite, porque podia ser que no futuro o seu irmão estivesse ali no mal, precisando ali de animais, de alguma coisa. E imaginando que Yaakov, quando seu pai morresse, iria pegar aquela segunda parte da herança, né? Mas ele, com esse gesto, ele mostra que plenamente ele realmente é servo. Servo neste plano, nesse momento, naquele momento do seu irmão. Ele não seria alguém que depois... Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que dá, depois tira, né? Dá com a mão. Você já viu essa história? É assim, ó. A pessoa vai dar e dá assim, né? Não, toma isso aqui, ó. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Uma pitadinha assim, um pedacinho. Aí vai dando. Daqui a pouco tem uma quantidade assim. Mas quando ele vai pegar, meu irmão, a mão vem assim, ó. Lá de trás. A pau, ó. Ele dá com a mão
e tira com a outra. Então a mãozinha que ele dá, essa aqui bem pequenininha, a outra é a pá, né? Yaakov não é assim. Ele queria demonstrar ao seu irmão que ele não faria isso. Ele não daria com uma mão e retiraria com a outra. Ele está realmente dizendo: olha, meu irmão, eu sou teu servo, toma aqui para você, vamos encerrar isso de vez. Eu não quero nenhum bem material teu. O que eu queria eu já consegui. Não vou te dizer, né? É um plano meio do Eterno. Aí ele: não, já está falando de novo do Eterno? Não quero não. É alguma coisa do Eterno relacionada ao Eterno? Então pode ficar para você. Os animais, me dê. Infelizmente, Esav, ele não queria um relacionamento com o Eterno. E no capítulo ainda 33, no versículo 12, diz o seguinte. Cadê? Achei, pronto. Vaiomer Nissa Venelecha Ve'elha Le Negdeha. E disse: caminhemos e andemos e partirei diante de ti. Então, o que é que Esaú, está literalmente, meus irmãos, falando para Yaakov? Tudo bem, meu irmão. Nós vamos dar continuidade, vamos continuar a nossa jornada. Já que você veio até mim, agora eu conheci os seus parentes, sua família, seus filhos. Agora você vai conhecer a minha família. Vem aqui em casa que eu vou lhe mostrar. Vamos descer todo mundo junto. Vamos continuar essa caminhada juntos. Vamos agora firmar nossos laços. Tudo está em família novamente. Ele queria que Yaakov agora partisse adiante, junto com ele, né? Voltasse para agora o território de Edom. E Yaakov, ele tinha outro trajeto para seguir. Ele tinha outros planos para fazer. E principalmente, né, como a gente viu ontem, quando Yaakov está orando para o Eterno, ele fala 2 vezes sobre: Eterno, livra-me da mão do meu irmão. Da mão de meu irmão. E o que é que os sábios dizem? Que Yaakov queria que o Eterno livrasse da morte, que seria a mão do seu irmão, e a segunda mão seria relacionado à assimilação, ou seja, que os descendentes deles se unissem, que eles permanecessem juntos, que eles formassem realmente um povo só, porque a descendência de Esav não tinha parte nenhuma com o Eterno, com as promessas do Eterno, porque Esav escolheu viver com as mulheres cananitas, bem como com uma das suas esposas, era do irmão do pai deles, né, de Yitzhak, de Ismael. Então ele tinha 3 esposas que as 3 não serviam ao Eterno. Então Yaakov queria se livrar das 2 mãos de Esav. A primeira, a morte física, e a segunda, a morte das promessas do Eterno, que seria a assimilação dessa família. Porém, a gente vai ver que nessa porção ainda, esse perigo da assimilação não fugiu da casa de Yaakov. E é o principal perigo que circundou em todo o tempo o povo de Israel. Não pense que foram as guerras, as batalhas, as dispersões que foram os maiores perigos da destruição completa do povo de Israel. A pior de todas os castigos, né, que podem vir sobre o povo de Israel, que podem fazer com que eles sejam destruídos, é a assimilação. Quando nós deixamos de servir ao Eterno por conviver muito com este mundo, com a sociedade que representa esse mundo. A gente tem que conviver neste mundo e não viver em meio a este mundo. O mundo, segundo o que a gente estuda, né, tem que nos odiar. Mas como assim odiar? É você não ser reconhecido, você não ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, e você fazer o mal para o seu próximo? Não. É que a nossa presença ela seja
uma luz forte, tão forte, que as trevas que estão no mundo possam se sentir repelidas pela nossa presença. Existe um exemplo que eu posso dar para vocês. Eu pergunto a vocês, quando alguém do seu convívio normal, da sua família, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, estão falando sobre algo depreciativo com relação ao teu próximo, ele se sente à vontade em falar isso na tua presença? Quando alguém está defraudando algo, está fazendo algo de errado para com uma empresa, para com algum trabalhador, ele se sente à vontade de te contar o que fez e quer dividir contigo os espólios, os lucros dessas ações. Quando algum familiar teu, alguma família tua, está te convidando para locais que não agradam ao Eterno, para comemorar coisas que são detestáveis aos olhos do Eterno, e você vai até esse local, você não está se sentindo como um deles? Então é necessário que nossas ações evidenciem que nós servimos ao Eterno, e isso vai causar ódio, raiva, rancor no primeiro momento, depois tudo se acalma. Porém é necessário, alguém chegou aqui de novo, ela já vem aqui, olha, deixar o pessoal aí, deixar eu de, isso, pronto. Jujubinha, essa é a mostrada, viu? Então, todos nós, meus irmãos, o mundo deve odiar nossas, não as pessoas, mas o mundo, as coisas do mundo. As coisas que o mundo faz e acha normal, as pessoas devem sim se sentir incomodadas em agir dessa forma ao teu lado. Você está chegando e de repente o pessoal está falando mal do teu próximo, mal do próximo, né? Falando algumas obscenidades, ou o que quer que seja, as pessoas têm que se calar quando você chegar perto mesmo. De respeito, não de medo. Até por medo também, mas por respeito. Medo eu digo de criança falando coisa errada ou fazendo besteira, ela tem que sentir respeito, porque o temor em alguns textos aparece temor e tremor, ou seja, é ter medo das consequências de fazer uma ação ruim perto de você. Se você é patrão, as pessoas têm que temer realmente de que alguém esteja fazendo algo de errado ou falando algo de errado perto de você. Mas, principalmente, que em vez de medo, depois se converta em respeito. Depois ela se converte em não falar mais, em deixar de agir daquela forma. Então todos nós somos convidados para sermos luz em meio a tantas trevas. Então Jacov não queria andar junto de Esaú, porque ele sabia que a chance da sua família se contaminar seria maior do que ele encantar os seus irmãos, o seu irmão, os seus parentes e os seus sobrinhos, né? Os filhos de Esaú. Porém, ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Então o que acontece? Quando a gente observa esses textos, a gente vê que ele está dando uma desculpa ali, né? Dando uma de João sem braço, dizendo: olha, eu não posso ir, meus filhos são muito novos, tem uns animais aqui, as vacas já estão numa estrada longa, já estão caminhando há bastante tempo, então é necessário que você vá à frente. Você não está com esses cavalos todinho aí, você não está só com homens, disposição, você não está com criança, vá no seu passo, para não atrasar você, meu irmão, vá, pode ir, eu vou chegar por lá, eu vou só resolver mais um negocinho aqui, rapidinho eu chego por lá, eu tenho mais uma missãozinha para eu fazer. No versículo 33, no capítulo 33, versículo 15, diz o seguinte: Vaiomer Esaú Atsagá na Imerha Mim Ha'am Asher Iti Vaiomer Lamazé Emetsa Hem Beenei
Adoni. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Então o que é que Esaú queria? Eu vou deixar desses 400 homens para fazer a sua segurança, para lhe acompanhar até a minha terra, né? A terra de Edom, até as colinas de Seir. E Jacó de novo: ih, rapaz, agora o que é que eu digo? Ele quer deixar esses homens para eu descer, né? Para eu acompanhar ele. Lembrando, aqui vou fazer um desenho um pouco esdrúxulo. Aqui é Aram Hanaraim. Aqui é o território de Israel. Aqui tem o rio que corta o meio, né? Jacó vem descendo. Ele para aqui antes de entrar na terra de Israel, né? Na região ali para cruzar o Yarden. Aqui está Shechem. Aí descendo mais, nós temos lá... Eita, o mouse deu uma bugada aqui. Esse meu mouse de vez em quando faz isso. É um desenho assim, mais ou menos. Não pense que isso aí é o pessoal, não sejam tão exigentes não, viu? Aqui é onde ele iria pagar seu voto, né? E desceria mais um pouco e aqui estaria onde seu pai estaria. Então, aqui é a região de Edom, o Monte Seir. Então, daqui, em vez dele seguir por esse trajeto, segundo o que Esaú queria, que ele descesse para cá. E ele queria deixar mais alguns soldados para garantir a segurança de Jacó, que seria algo realmente interessante, até ele chegar a esse trajeto, já que ele viria mais lento. Mas Jacó não queria acordo nenhum com essa ideia de descer até o seu irmão, até aqui. Ele queria seguir o seu trajeto. Porém, ele vai lá novamente e dá o seu migué, né? Eita, eu esqueci de conectar aqui o carregador. Deixa eu conectar aqui rapidinho. Tá ligado ali atrás, mas não tá carregando. Agora. E no versículo 25, perdão. Deixa eu ver se eu pulei aqui os slides. Pulei, deixa eu só colocar esse para cá. E no versículo 16 diz o seguinte: por isso Esaú partiu nesse dia e voltou para Seir. Ele não quis, né, seguir nesse caminho com o seu irmão. E Jacó diz: não, deixa para lá, basta que eu ache graça ao meu senhor, não precisa você me deixar com esses soldados, esses homens aqui para me garantir, basta que eu ache graça ao meu senhor, que eu vou chegar lá, eu vou até você. Por isso partiu Esaú nesse dia e voltou para Seir. E Jacó seguiu até Sucote, onde construiu uma casa e fez abrigos para o seu gado. E esse é o motivo do lugar ser chamado de Sucote. Então, o detalhe é, meus irmãos, que no texto, Jacó edificou uma casa. Nesse caso aqui, ele edificou essa bait, né, essa casa. Está aqui até em vermelho. Porém, o local, ele não chama de casa, ele chama de Sucote. Por quê? Por que Jacó faz isso? Porque em vez de ele colocar o nome do local casa, esse local aqui é minha casa, né? Não, ele faz uma casa no local, mas chama o local de Sucote, porque ele construiu abrigos para os seus animais. Porque Sucote, meus irmãos, representa uma morada temporária. E Jacó sabia que aquele local aqui, ali que ele estava, não era uma habitação fixa que ele ficaria muito tempo ali. Então eles preferem chamar o local de Sucote. Então todos nós vivemos hoje, meus irmãos, apesar de termos casa, a gente deve chamar esse local, esse mundo que nós vivemos, de algo temporário, algo passageiro, algo efêmero, algo que passará. Sucote. Eu vou só copiar um negócio aqui, rapidinho, um minutinho. Vocês vão esperar aí, não muito.
Que era pra pular só esse slide aqui. Eu pulei 2. Peço desculpa aos irmãos. Para botar um texto pra gente no final finalizar com esse detalhe aqui. Isso, tá corrigido. Aumentar só um pouquinho. Pronto. Ótimo. Então, o que acontece... Eita, apagou aqui. Jacob chamou esse local de Sucote, de abrigos. Não, ele sabia que seu local não era temporário, não era fixo, mas sim temporário. E o que é que a gente aprendeu nessa ação aí de Jacob com seu irmão Esav? Algo muito importante, meus irmãos, que a nossa oração, aquilo que nós oramos ao Eterno, ela deve ser composta de um pedido autêntico, genuíno. Yeshua disse: vocês oram, mas não pedem, mas não alcançam. Por quê? Vocês pedem mal. Qual é um pedido mal diante do Eterno? Qual é o erro que a gente pode cometer em uma oração? Quando a nossa oração, meus irmãos, não está intrinsecamente linkada aos destinos que o Eterno quer para a nossa vida. As direções que o Eterno quer que nós tomemos em retorno, em Techuvá. Então, eu tenho a certeza que a tua oração não será ouvida, absoluta, se tua oração for destinada única e exclusivamente para pedidos pessoais. Eterno, tu sabe que eu preciso de um carro, Senhor. Tu sabe que eu estou precisando de uma casa, meu Pai. Eu estou pedindo a Ti, Senhor, por uma roupa nova e não estou conseguindo. Um emprego, Senhor. Ó Eterno, e tal. E começa suas orações pedindo por coisas que você pode lutar, pode conseguir através do seu suor. Agora, se esse emprego que tu estás pedindo, meu irmão, minha irmã, vai te ajudar na tua caminhada em Techuvá, ou seja, tu estás passando por dificuldades financeiras, e isso está te impedindo de sustentar a tua família e até de servir ao Eterno, na tua oração, tu pede a Ele e explica o motivo que tu estás precisando naquele momento do teu emprego. Se teu pedido é por um veículo para tu se locomover, e esse veículo vai te ajudar a cumprir os desígnios do Eterno, aí sim eu tenho certeza que as portas vão se abrir para que isso seja alcançado. Se a tua casa já é boa, mas tu está orando por uma casa maior, isso vai influenciar em quê? No teu plano para com o Eterno. E se tu alcançar essa casa maior, ou melhor, o que é que isso vai influenciar na tua vida para com os desígnios do Eterno? Então são pedidos às vezes que nós fazemos desnecessários. Se o Eterno quiser, meus irmãos, que nós tenhamos algo melhor, algo mais confortável, a porta vai se abrir no momento certo. Porém, as nossas orações devem ser por causas justas. Veja a oração de Jacob, foi plenamente cumprida porque ele orou por uma causa justa. Ele orou pedindo por perdão. Perdão do seu irmão. E primeiro ele ofereceu, antes dele perdoar, ele ofereceu perdão. Porque quando seu sogro veio para ele, né? E começaram ali a discutir. Eles começaram a entrar num bate-boca. Jacob disse uma coisa de lá, o seu sogro disse uma coisa de cá. O que é que aconteceu no final? Eles perdoaram um ao outro e disseram que nenhum faria mal mais ao outro. Nenhum jamais iria voltar para fazer mal ao próximo. Perdoar, às vezes, meus irmãos, acontece o que aconteceu na vida de Jacob. A mesma coisa. Tanto para com o seu sogro, quanto para o seu irmão. Eles perdoaram uns aos outros, mas eles ficaram convivendo. Se você sabe que a presença daquela pessoa, mesmo você que precisou de perdão ou liberar o perdão para alguém, vai te prejudicar ou vai te afastar dos caminhos do Eterno, é melhor que você perdoe, mas cada um siga o seu caminho. Esse texto aqui, meus irmãos, que eu estou colocando aqui, eu ia até tirar ele dos slides, porque
eu fiz esse estudo para o ano passado. Eu estava reeditando, né, esse estudo, colocando mais algumas coisas, retirando outras. Mas me veio a vontade no coração de deixar isso aí para explicar isso para vocês. Que a nossa oração deve ser voltada única e exclusivamente para coisas relacionadas ao Eterno. Não barganhe com o Eterno em oração. As coisas deste mundo a gente deve literalmente batalhar através do nosso esforço. E se for, meu irmão, se tiver de ser seu, será. Porém, o que você deve orar ao Eterno, pedir a Ele incessantemente, são por coisas que vão te linkar a Ele, te levar a Ele. É por perdão, é por mais paciência para com o teu próximo, por mais disponibilidade de ajudar ao próximo, para que Ele te tire de momentos de angústia, para que você possa servi-lo melhor. Que Ele te ajude, às vezes, financeiramente, mas para que você possa utilizar isso para o seu reino, para o auxílio ao necessitado, para uma condição de vida melhor para a sua família. E a partir disso você possa, por exemplo, quer um exemplo de oração para emprego? Se você trabalha em um local que no dia de Shabat você não pode guardar o Shabat, no dia de Shabat você está ali trabalhando, você pode pedir ao Eterno por um emprego melhor. Desde que esse emprego, o que é melhor para você, né? O que pode ser melhor para você? Ganhar um pouquinho menos e poder não trabalhar no dia de sábado? Não estou dizendo para você abandonar o seu emprego, jamais. Continue no seu emprego, trabalhando no dia de sábado. Porém, você pode entrar em oração com o Eterno, pedindo para Ele, para que te arrume um emprego melhor. E se essa porta se abrir, meus irmãos, mesmo que seja para ganhar um pouco menos, você deve pular fora e ir para lá. Porque mais vale agradar o Eterno do que ter o mundo todo, né, o dinheiro do mundo todo aí, literalmente, para você perder a sua paz, a sua shalom. E existem pessoas que, veja, eu já ouvi casos de pessoas que não trabalhavam no dia de Shabat, mas que não tinham um salário tão legal. Tudo bem. Às vezes a pessoa está orando ao Eterno para que melhore. Cada um tem o seu direito. E aparece uma oportunidade para essa pessoa de um salário melhor. Porém, o que é que vem junto? Você trabalhar no dia de sábado. Isso, eu pergunto a vocês aí, deixa essa pergunta no chat. Quero ver a resposta de vocês. Esse emprego aí é para o seu bem ou para o seu mal? A quem você está agradando? Isso é uma bênção ou uma maldição? Mais vale agradar ao Eterno, um pouquinho com Ele, meus irmãos, se torna muito, do que um muito sem Ele. Então, Yeshua, nosso mestre, ensina: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então, como a gente pode relacionar isso? Yaakov, antes de pedir perdão ao seu irmão, ele perdoou a Lavan. Então, primeiro, antes da gente pedir perdão para alguém, a gente tem que perdoar as pessoas que nós ofendemos ou que nos ofenderam. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então, é um bom ensino para nós, a gente aprender a perdoar, a gente aprender antes de pedir perdão tanto para o nosso próximo, bem como principalmente e exclusivamente em nossas orações pedirmos perdão para o Eterno. A gente tem de se lembrar, logicamente, de primeiro pedir perdão ao nosso próximo e perdoar o nosso próximo. Primeiro perdoar para depois pedir perdão. Então, deixar o nosso sacrifício no altar literalmente é pedir perdão primeiramente ao nosso próximo. E aqui é justamente onde eu quero chegar, nesse texto aqui. Continuando aí no livro de Bereshit, de Gênesis, no capítulo 33, versículo agora 18,
Olha que texto icônico, meus irmãos. Coisa interessante. Olha o que o texto diz. Vayavô Yaakov Shalem Ir Shechem Asher Be'eretz Kenaan Bevo'o Mi Padam Aram Va Yechem Et Pnei Ha'ir. E viajando de Padam Aram, Yaakov chegou com segurança. Porém, a palavra que é usada aqui para segurança é a palavra Shalem. E o que aconteceu aí para que Yaakov chegasse com Shalem, com segurança? Porém, essa palavra, a gente viu no estudo de ontem, lá no livro de Matitiarro, no capítulo 5, 26, é a mesma palavra, exatamente igual. Onde Yeshua diz, né? De maneira nenhuma sairá dali até pagares, Teshalem, até pagares o último centavo. Ou seja, Yaakov chegou com a dívida paga. A cidade de Shechem, em Canaã, e acampou perto da cidade. Então, Yaakov, meus irmãos, ele chegou com essa dívida paga. Que dívida era essa que Yaakov pagou? Justamente aquele problema que ele havia, de uma maneira ali meia ardilosa, junto com a sua mãe, enganado o seu próprio pai e causou a ira, a fúria do seu irmão. E agora, depois de todos esses anos, Yaakov Shalem, ele pagou a dívida com o seu irmão. O problema todo está no seguinte, que Yaakov, ele pagou a dívida para com o seu irmão. Porém, ele pagou a dívida para com o Eterno? Me responda aí. O que foi que Yaakov havia prometido para o Eterno? A gente vai ver daqui a pouco. Vocês viram desenhando ali, viu? Você não quer que eu desenhe de novo, não é possível, né? Não é possível que vocês queiram que eu desenhe de novo. Meu desenho não é essa beleza toda. Vocês viram desenhando no caminho todo o trajeto que Yaakov tinha que fazer, passo a passo. Porém, Yaakov, ele chegou, esse texto aqui, não é o Eterno dizendo para Yaakov, é o sentimento de Yaakov, que ele chegou se sentindo com a dívida paga. Então Yaakov, ele está agora com a guarda baixa. Yaakov, ele não está mais com medo. E ele começa esse momento aí de distração em sua caminhada. É o tema do nosso estudo. Distraídos na caminhada. A distração que Yaakov sente justamente por causa da calmaria. Então, quando você está numa caminhada que você está fugindo, perseguido, você está literalmente atento a todos os detalhes. Mas quando você está nessa caminhada e existe um momento ali de calmaria, você começa a se distrair. Olhar a paisagem, prestar atenção no caminho, dar uma pausa maior do que a necessária. Calma, pessoal, a gente não está com... Não tem coisa nenhuma para a gente fazer. Então, para que a gente está com esse caminho reto, essa velocidade toda para isso? Não precisa. Vamos devagarzinho, vamos aproveitar aqui. Olha que cidade linda, Shechem. Olha essas duas montanhas, esse Monte Gerizim, Monte Eival. Que coisa linda. Olha no meio da cidade, parece ombros, né? Vamos ficar nessa planície aqui. A minha dívida já está paga. Agora eu não preciso mais ir para o local onde a morte não chega, porque aquele que queria a minha morte já não quer mais. Para que eu voltar para o Monte Moriá, local onde se vê o Eterno, se eu já vi a face do Eterno através do meu irmão? Para que eu ir para o local onde a morte não chega, se o meu irmão que queria me matar já não quer mais? Eu não estou sendo mais perseguido. Podemos agora ficar
aqui em Sharem, vamos acampar nessa cidade. Essa cidade aqui vai acalmar um pouco de tempo, a gente fica um pouquinho de tempo aqui, não tem problema. Esse é o problema. As distrações que a gente tem na calmaria, as distrações que a gente tem no caminho. Então, todos nós, meus irmãos, servos do Eterno, que estamos nesse caminho de Techuvá, a gente aprende com Yaakov que é necessário que a gente tome cuidado com as distrações que a gente pode ter em meio a essa calmaria. Quando a gente tem uma missão a ser cumprida e em meio a essa missão nós paramos. Yaakov, que teve o seu nome mudado para Israel, a mão do príncipe do Eterno. Se com ele agiu de uma forma errada, quem dirá conosco, meus irmãos? Esses exemplos que a gente vê na Escritura não é para a gente apontar e criticar. Vou trazer outro exemplo aqui que é muito usado, mas não é para criticar. Esses exemplos têm que estar em nossa mente todos os dias, porque a Escritura fez questão de mencionar esses exemplos para que nós também não caiamos no mesmo erro. Que nessa caminhada de Techuvá, meus irmãos, nós não podemos em momento nenhum baixar a nossa guarda, se distrair em meio aos momentos de aparente tranquilidade, porque é aí que mora o perigo. Eu costumo dizer que ninguém dá as costas para o seu inimigo, agora para o seu amigo você dá. Você não dorme quando você está sendo perseguido, mas quando você está na calmaria, você dorme. E Yeshua várias vezes fala sobre isso. Se a pessoa soubesse que viria um ladrão à sua casa, ele não iria dormir. Ou seja, que nós devemos estar o tempo todo vigilantes. Que esses momentos aparentes de calmaria, literalmente, meus irmãos, devem preocupar a gente. A gente está atentos, sempre caminhando para a direção das promessas do Eterno, principalmente as promessas que nós fizemos para Ele. Se você botou a mão no arado, não pode dar as costas nem voltar. Tem que continuar marchando, cadima, o tempo todo andando. Então, essa palavra Shalem, que quer dizer pagar a dívida, tem a raiz 1. Valor 370, raiz 1. É o mesmo que a palavra Israel, também tem a raiz 1. É o mesmo de Adonai Elohei Israel. Adonai é o Eterno de Israel. Também tem a raiz 1, valor número 613, né? Inclusive. Yerushalayim, que aparece aí, deixa eu ver quantas vezes aqui aparece a palavra, em vez de Yerushalayim, aparece Yerushalayim. Aparece 622 vezes no Tanar. Então também tem a raiz 1. Então, quando é que nós estamos com a dívida paga, meus irmãos? Quando é que nós somos o Saritá, né? Um príncipe por mérito, né? Justamente quando nós estamos com a dívida paga, mas a dívida total em sua plenitude. Tanto que dessa palavra vem a palavra Shalom. Formamos a mesma palavra com a palavra com as mesmas letras, a palavra Shalom. Então, quando é que nós encontramos não só a dívida paga? Quando nós temos a Shalom que o Eterno promoveu. Quando nós nos tornamos o povo de Israel, quando nós temos o Eterno, o Elohim de Israel na nossa vida, quando nossa caminhada é para Yerushalayim e quando nós somos um príncipe do Eterno na terra. Então todos seremos um com o Eterno quando nós estivermos com essa dívida paga. E como é que a gente faz para ter essa dívida paga? Cumprir todos os decretos, tudo aquilo que nós pronunciamos com a nossa boca. A nossa palavra deve ser, literalmente, meus irmãos, um contrato. E olha a promessa de Yaakov para o Eterno. Lá no livro de Bereshit 28:20, a gente estudou isso, algumas porções antes, né? Yaakov fez um voto, inclusive com Moré Felipe, no último Shabat, né?
Se Elohim for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupa para vestir. Olha o voto de Jacó, um voto, literalmente, a palavra aqui, ó, neder, um voto. É um voto pleno. Para que eu volte para a casa do meu pai em paz, em shalom, em paz. Então, o chamado parou aqui de novo. Olha aqui, ó. Shalom. Então Adonai será meu Elohim. Então, qual é a primeira missão de Jacob? Primeira, voltar para a casa do seu pai, em paz. Porém, no meio do caminho, ele arruma mais uma missão para ele. E qual é a segunda? E esta pedra estabeleci por coluna e será a casa de Elohim, e tudo o que me deres devolverei a ti com fidelidade, 1/10. Então, Jacó está prometendo o que para o Eterno? Que antes dele voltar para a casa do seu pai, ele vai dar 1/10 na pedra que ele estabeleceu por coluna lá em Beit El, que é justamente no Monte Moriá, local onde a morte não chega, segundo o que se ensinava em sua época. Porque naquele local o seu próprio pai tinha sido levado para ser sacrificado, mas voltou vivo. Portanto, Jacó tem esse voto a ser cumprido. Porém, Jacó agora não mais está sendo perseguido por seu irmão. Ele não precisa voltar para lá. Ele não precisa correr para lá, fugindo de medo para aquele local. Pelo contrário, agora ele está no Anás, está com a dívida paga. A dívida para com seu irmão, mas para com o Eterno ainda faltava. Está aí uma ilustração dele ungindo essa pedra, né? Com o Shemen. Porém, olha o que está escrito lá em Devarim, que quando Jacó estava ungindo aquilo ali, ele está cumprindo justamente ele está declarando que aquele local ali realmente é escolhido, né? É aquele local que ele escolheu e que ele vai cumprir aquela promessa. Que ele vai resolver aparar todas as arestas que ele ainda tem, né? Tanto com o seu irmão ele já resolveu, faltava agora aparar as arestas com o Eterno. E no livro de Devarim, no capítulo 23, versículo 22, em algumas versões 21, olha o que diz Moshe, né? Quando fizeres um voto, foi o que Jacó fez, seu Elohim, né? Não demore a cumpri-lo. Deixa eu colocar aqui o A. Não demorem a cumpri-lo, pois Adonai, seu Elohim, com certeza o exigirá de vocês, e sua falha a cumpri-lo será considerado um pecado. Então, Jacó se demorou a cumprir o voto com o Eterno? Sim, meus irmãos. Ele passou nessa estadia ali em Sherem, ele chegou a comprar um lote de terreno e ficou ali por vários anos. E em meio a esses anos, que é o que a gente vai acompanhar no próximo estudo hoje à tarde, a gente vai ver que houve um caso, um incidente catastrófico na vida, não só de Jacó, mas de sua família. E que esse incidente resultou novamente em Jacó aquilo que ele já havia esquecido, né? O medo da morte. E aí o Eterno lembra daquela palavra, do local onde a morte não chega. Estás com medo de morrer? Pois agora você vai correr para lá novamente para poder cumprir o seu voto. Então, nesses momentos de distrações é que nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Nesses momentos que a gente baixa a guarda, é justamente o local, o momento em que o Eterno vai fazer com que nós lembremos, reflitamos sobre nossas ações. Jacó, nesse momento, ele refletiu. Quando aconteceu aquela tragédia, ele se lembrou. Era para ter cumprido a minha palavra que isso não teria acontecido. Porém, eu não cumpri. Jacó estava em transgressão, porque ele falou e não cumpriu. No versículo 23, alguns 22, né? Se vocês não fizerem nenhum voto,
isso não é pecado. Versículo 24 diz: no entanto, se um voto passar por seus lábios, tratem de cumpri-lo, de acordo com o que disserem, voluntariamente a Adonai seu Elohim, aquilo que prometeram com palavras audíveis. Então, nós temos essa ilustração que a gente viu Yaakov prometendo, ungindo e prometendo que voltaria para aquele local. Temos a palavra audível de Yaakov, mas não temos o cumprimento da promessa de Yaakov. Então, nesse momento que ele se distrai, que é o que a gente vai ver hoje à tarde, justamente acontece uma tragédia. É justamente quando nós estamos em locais, principalmente distraídos, sonolentos, dormindo assim, quando a gente olha, estamos nos vendo em situações que não era para nós estarmos ali. Que acontecem as desgraças em nossa vida. A gente é levado a transgredir. E assim aconteceu, meus irmãos. Vocês sabem muito bem essa ilustração de quem é. Um dos exemplos mais usados aí, eu acho, né? Um dos exemplos mais usados nos ensinamentos, né? Nas pregações, é esse exemplo do rei Davi olhando Batseba. E que é um exemplo realmente que nós podemos fazer um paralelo com Yaakov. Porque Yaakov não era para estar em Shechem, era para ele passar rapidamente, não era para ele ter parado ali, comprado uma casa, comprado um campo, construído uma casa e habitado naqueles campos. Qual era a primeira missão que ele havia prometido, como a gente acabou de ler? Voltar para a casa do seu pai. E no meio do caminho ele disse que era caminho, né? Eu vou dar 1/10 de tudo o que eu consegui nessa jornada. E ele havia já na sua oração lembrado ao Eterno. Ele disse: Senhor, com um cajado eu passei por esse rio e agora estou voltando em grande quantidade de pessoas e animais. Ele deveria lembrar do voto que ele havia feito ao seu pai. E na sua promessa era bem clara, né? Se você me der pão para comer, roupa para vestir, me levar e trazer de volta em segurança, tudo que eu voltar eu vou te dar 10%. Eu não estou falando aqui religiosamente não, meus irmãos, de dar nada para ninguém não, viu? Eu estou falando daquele caso específico. Muita gente usa esses textos para, literalmente, ações religiosas, né? De pagar alguma coisa. Enfim, não é o caso. Shmuel Beit, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 diz: na primavera, no tempo em que os reis vão para a guerra. Por que eles vão na primavera? Por causa do tempo ameno, né? Então, não está nem com calor enorme, nem com muito frio. Então, era a ocasião que eles tinham para justamente que seus exércitos pudessem estar em sua plenitude para a guerra. Então, os reis, esses malachim, né? Eles iam para a guerra. E Davi era o quê? Era o rei. Porém, dessa vez, ele não foi, ele vaishlar, ele enviou. É o mesmo tema da nossa porção. E várias vezes vai aparecer essa palavra nesta porção aqui, vaishlar. Vaishlar. Até ontem eu botei o nome errado, vaishlar, né? Eu confundo sempre, tenho essa... Até escrevendo eu coloco, tenho essa dislexia, né? Vaishlar David et Yoav. Então, Davi, que era o rei, enviou a Yoav, que era um dos seu general, né? Então, na primavera, quando os reis vão para a guerra, Davi despachou, enviou Yoav, seus servos que estavam com ele e todo Israel. Eles saquearam o povo de Amon e montaram um cerco em Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Então, onde era para Davi estar? Onde era para Davi estar, meus irmãos? Com os seus exércitos, com o seu povo, na guerra, que era o local que ele sempre esteve, atento, perspicaz, dando boas coordenadas para o seu povo. Por isso era o sucesso de Israel nas guerras. Porém, Davi dessa vez não foi. Ele não estava no seu local, o local que era para os reis estarem. Ele não continuou a caminhada que o Eterno havia proposto para ele.
Quando ele aceitou o cargo de rei de Israel, ele sabia que ele deveria estar à frente do povo e não na retaguarda. O versículo 2 diz: certo dia, depois do cochilo da tarde, olha, o povo em guerra, o povo lá lutando, e o rei estava cochilando. O cochilo da tarde, a siesta, né? Depois do almoço, bate aquele soninho, se pendura na rede, tal. Tá meio grogue, se levanta, o que é que ele viu? Davi levantou-se de sua cama e foi caminhar no terraço do palácio do rei. E o que acontece? Ele observa a Betseba. Eita, eu engoli um texto aqui. Mas, porém, deixa eu ver se está no texto certo ou errado aqui. Porque esse foi um texto que eu adicionei depois. Só um minutinho, pessoal. Está aqui. Vou abrir agora aqui para vocês para a gente ler. 2 Samuel. Isso, capítulo 11, versículo 3. Deixa eu ver se é esse mesmo, se eu não copiei errado aqui. Eu faço a digitação, eu digito tudinho, viu? Aí... no versículo 2 faltou alguns textozinhos. Rapidinho eu vou colocar aqui. Eu esqueci de digitar isso aqui. Do terraço, ele viu uma mulher, pra até não esquecer, né? Muito bonita tomando banho. Muito bonita tomando banho. Pronto, agora. Aqui, faltou esse texto aqui, ó. Por isso que eu tava anotando, pra mim era no próximo versículo. Aqui. Certo dia, depois do cochilo da tarde, Davi levantou-se da cama e foi caminhar no terraço do palácio do rei. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, era para ele estar ali, meus irmãos? Era para Davi estar cochilando de tardezinha? Era para ele estar no campo de batalha com seu povo? E as maiores tragédias se dão quando a gente está cochilando. Quando nós estamos num local onde não é o nosso devido lugar. Então, Davi, ele comete esse erro justamente... Perdão, meus irmãos. Deixa eu só ver se está ajustada a câmera aí agora. Quando justamente ele não está no local devido para um rei. Ele não se colocou no local que lhe cabia. E ele ficou observando uma mulher, distraído, com a dívida paga. Tô tranquilo, tô de boa, não existe mais ninguém me perseguindo. O meu exército já conquistou uma vitória, agora já estão cercando outra cidade. Não estamos sendo perseguidos, mas sim perseguindo. Então, tá tudo tranquilo. Agora eu vou tirar um cochilo da tarde, quando olhou, rapaz, já se esqueceu do Eterno, se esqueceu do povo, se esqueceu foi de tudo. E agora a mente de Davi está trabalhando contra ele. Está trabalhando justamente para fazê-lo cair, porque ele estava cochilando. E olha o Davi aí mandando seus servos: vai para lá, rapaz, vai para cá e pega ali. E de novo aparece aqui a expressão que é o tema da nossa porção: vai chilar, não para trazer conciliação, não para trazer um acerto de contas, mas sim para causar discórdia e trazer o pecado para si. Assim foi esse envio de Davi. Uma distração que ele teve ao não estar no seu devido local, ele literalmente causa a sua ruína. Vai chilar, Davi, vá Iderosh, lá Isha, vai Omer, Halô, Zot, Bat, Sheva, Bat, Eliam, Eshet, Uriah, Hachiti. E mandou Davi saber quem era a mulher. E foi dito a ele que ela era Batseba, filha de Eliam, esposa de Uriah, o Hiti. Então ele enviou, mandou saber, ele mandou buscar informações sobre aquela mulher. Porque ele estava no local que não lhe era devido.
Davi enviou mensageiros que a trouxeram e ela veio a ele e ele foi para a cama com ela, porque ela já tinha sido purificada da sua impureza. Grande coisa. Para a ação que ele fez, com certeza os dois ficaram impuros. Eles macularam a vida não só deles, mas também de todos os que estavam à sua volta. Então a impureza que ela tinha era só algo ritualístico. Porque a partir do momento, meus irmãos, que você quebra um mandamento, você está quebrando todos. E principalmente esse que concerne a traição. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu. Ela enviou esta mensagem a Davi. De novo, a gente vê Tishlar, né? Ela enviou mensagem de novo. Então temos de novo aqui a expressão Vaishlar, né? Vaishlar. E de novo aqui a raiz da expressão enviar, né? E enviou esta mensagem a Davi: estou grávida. Aqui é a ruína de Davi, onde ele começa a cair, o seu reino começa a ruir. Então, todos nós, meus irmãos, devemos tomar cuidado com essas situações. Por fim, para finalizarmos esta manhã e vocês irem almoçar, ele comprou dos filhos de Ramor, pai de Xerém, um pedaço de terra por 100 moedas de prata, onde armou tenda. Então, todos nós devemos tomar cuidado se estamos parando na nossa caminhada por acharmos que estamos com a dívida paga, que não estamos devendo mais nada, que nossa caminhada já estamos... Não haverá mais perseguição. O famoso boi na sombra. E ele fez uma gambiarra para terminar de lascar tudo. E levantou ali um altar e chamou de Elohei Israel, o eterno Elohim de Israel. Então essa gambiarra era que o altar que ele deveria fazer os sacrifícios era lá em Beit El, aquele local específico que era conhecido também, foi posteriormente colocado o nome de... naquele tempo era conhecido Cidade de Luz, que posteriormente virou Jerusalém, e aquele monte é o Monte Moriá, o local onde a morte não chega, o local onde se vê o Eterno. Mas aquela pedra que ele ungiu era naquele local que ele deveria fazer os seus sacrifícios, e não aí. Mas ele disse: não, já estou por aqui mesmo, vou fazer um altar aqui mesmo, aqui eu resolvo a parada. O Eterno não quer jeitinho, meus irmãos, não quer gambiarra. Então esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês. Que vocês possam ir pro almoço aí, né? Bater aquele pratinho devagarzinho, para de tarde a gente finalizar essa porção com muita alegria no coração e aprender que nossa caminhada de justiça, ela não tem parada. Quando a gente viu ontem à noite o nome de Israel, que quer dizer Yud, né? Que é a mão, Sar, do príncipe, El, do eterno. Ou também Yashar, El, o justo do eterno. Yashar é quando você permanece no caminho de justiça diante do eterno. E esse caminho de justiça, meus irmãos, ele não deve ter marcha ré, ele não pode ter também parada. Ele tem que continuar, estágio a estágio, passo a passo, caminhando em frente. E que as paradas sejam programadas pelo Eterno e não por nossa força. Quando o povo de Israel quis parar, a nuvem ficou parada, porque o povo de Israel quis seguir por outro caminho, houve uma desgraça no meio do povo de Israel. Então que nós não possamos, né, parar nessa caminhada, dormir nessa caminhada, principalmente que não haja uma distração em meio à aparente calmaria. Esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe vocês. Vou colocar agora Bricato Kohanim com meu amigo, meu irmão Yosef Torres.
Adonai Veishmerecha Hae Adonai Panav Elecha Vehuneka Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Ve'aseh Lecha Shalom Yivarecha Adonai Ve'ishmerecha Ya'eh Adonai Panav Elecha Vehuneka Yisa Adonai Panav Elecha Ve'aseh Lecha Shalom Ve'aseh Lecha Shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o escolhido do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Até mais tarde, viu? Se o Eterno se permitir, estaremos aí finalizando essa maravilha de porção, perdão. É o portão dos céus, né? O Eterno nos abençoe e nos ajude. Até daqui a pouco, viu? Vou botar musiquinha não, para vocês almoçarem aí com tranquilidade. Vocês depois botam um salmozinho para escutar. E mais tarde a gente volta aí, tá bom?